A terceira temporada começa exatamente onde a anterior terminou. Durante a noite sangrenta, Xena se vê presa em um pesadelo aterrorizante. Em seu sonho, ela corre por uma floresta escura enquanto inúmeros estudantes a perseguem. Não importa o quão rápido corra, eles continuam se aproximando. Apavorada e exausta, ela desperta de repente com um grito. Assim que abre os olhos, vê Yang sentado ao lado de sua cama na enfermaria. Um enorme alívio aparece em seu rosto quando percebe que ela acordou. Ele se desculpa pelo que aconteceu, culpando a si mesmo pelo ataque que quase tirou sua vida. Mas Xena agradece a ele, lembrando que foi justamente ele quem a salvou. Ao ouvir isso, Yang sorri. Ele segura suavemente a mão dela e promete que, enquanto estiver ao seu lado, ninguém jamais a machucará novamente. Ao mesmo tempo, algo muito mais perigoso acontece nos bastidores. O médico que tratou Xena analisa secretamente uma amostra de seu sangue. Quando vê os resultados, fica completamente chocado. Xena é a garota que ele procura há todo esse tempo. É a única pessoa capaz de ajudá-lo a criar o tratamento com que sonha há anos. Infelizmente, isso também significa que nossa heroína pode em breve se tornar a próxima cobaia de seus experimentos. Na manhã seguinte, Xena retorna à universidade. Quase imediatamente, percebe que todos os estudantes estão olhando para ela. Alguns parecem assustados, enquanto outros saem rapidamente do seu caminho. Xena acredita que eles a odeiam porque Yang se feriu ao protegê-la. Confusa com esse comportamento, ela procura Yang e conta o que está acontecendo. Em vez de se preocupar, Yang ri. Ele explica que muitas coisas mudaram enquanto ela estava inconsciente. Então revela uma verdade chocante. Ele oficialmente transformou Xena na nova rainha da universidade. A partir de agora, todos os estudantes devem respeitá-la. E qualquer pessoa que ousar machucá-la enfrentará severas consequências. Xena fica completamente surpresa. Ela imediatamente pergunta que tipo de punição ele pretende aplicar. Mas Yang se recusa a responder. Pouco depois, eles ouvem alguém chorando ao longe. Seguindo o som, Xena encontra a garota rica caída no chão, enquanto um grupo de estudantes a persegue. Xena sente pena dela e quer ajudá-la, mas Yang a impede. Ele diz que aquela é a punição que ela merece e garante que ela sobreviverá. Os estudantes continuam atormentando a garota, chegando até a arrastá-la em direção à floresta com uma corrente presa ao pescoço. Incapaz de assistir aquilo por mais tempo, Xena se afasta em lágrimas. Mais tarde, ela segue para o escritório de Yang. Um dos professores a cumprimenta e pede que ela busque alguns documentos no depósito. Xena concorda e vai até lá. No caminho, percebe que os estudantes continuam evitando sua presença. Ninguém ousa se aproximar dela, pois todos têm medo de serem punidos também. O medo nos olhos deles apenas a faz se sentir pior. Dentro do depósito, Xena começa a procurar os documentos. De repente, a garota rica aparece segurando uma faca. Tomada pela raiva, ela culpa Xena por tudo o que aconteceu. Ela a acusa de ter tomado tudo para si. Primeiro, tornou-se secretária de Yang, e agora se tornou a rainha da universidade. A garota insiste que Xena é apenas um peso para Yang, e que acabará colocando-o em perigo. Então, sem aviso, empurra Xena ao chão e a tranca dentro do depósito. Como Xena tem medo do escuro, ela entra imediatamente em pânico. Ela bate na porta e grita por ajuda, mas ninguém a ouve. Com o tempo, perde as esperanças e desaba no chão. Enquanto lágrimas escorrem por seu rosto, lembranças de tudo o que sofreu dentro da universidade infernal começam a inundar sua mente. Justamente quando se sente completamente sozinha, a porta se abre de repente. Yong a encontrou. No instante em que a vê sentada ali, chorando, sua expressão muda. Ele corre até ela e pergunta quem fez aquilo. Diz que basta ela lhe dar um nome e ele mesmo cuidará da punição. Mas Xena se recusa a contar. Enquanto Yang a ajuda a se levantar, ela percebe David esperando do lado de fora. Imediatamente corre até ele e o abraça com força enquanto chora. Ao ver isso, Yang sente ciúmes em silêncio. Ele os observa à distância enquanto Xena decide partir com David. No entanto, depois de dar alguns passos, ela se lembra de algo. Yang foi quem permaneceu ao lado de sua cama enquanto estava inconsciente. Yong foi quem a protegeu. Elas de ver. Sentindo-se culpada, ela se vira de repente, corre de volta até ele e o abraça. Estou cansada, sussurra. Yang a consola gentilmente e promete que sempre estará ao seu lado. Então ele caminha pela universidade segurando sua mão para que todos os estudantes vejam claramente que Xena está sob sua proteção. Quando seus amigos os veem juntos, começam imediatamente a provocá-la. Perguntam se ela e Yang finalmente estão namorando. Envergonhada, Xena rapidamente nega e insiste que é apenas sua secretária antes de sair apressada. Mais tarde, ela fica sozinha no terraço. Dali, vê a garota rica escondendo o rosto enquanto corre em direção à floresta, aterrorizada com a punição de Yang. Mais uma vez, a culpa pesa em seu coração. Tentando se distrair,
ela começa a brincar com seu gato. Logo, Yang a encontra e percebe que ela parece infeliz. Ele pergunta o que há de errado, mas Zena se recusa a responder. Em vez disso, pede que ele a deixe sozinha. Quando ele se recusa, ela tenta ir embora, mas Yang a segue e a abraça por trás. Ele diz que jamais poderia abandoná-la, especialmente quando ela está sofrendo. Dessa vez, Zena o abraça de volta e agradece por sempre estar ao seu lado. Os dois retornam juntos ao escritório, mas o professor e a assistente de Yang não ficam nada felizes. Eles o alertam que se aproximar tanto de Zena é perigoso. Se o diretor descobrir o relacionamento deles, Yang poderá perder sua posição. Ao ouvir isso, Zena fica preocupada e decide que deveria se afastar dele para protegê-lo. Mas Yang se recusa. Ele segura sua mão e a leva para fora. Olhando diretamente em seus olhos, diz que não consegue viver sem ela. Em um lugar tão cruel quanto a Universidade Infernal, ela é a única pessoa que torna tudo suportável. Então coloca a mão dela sobre seu peito para que ela ouça as batidas de seu coração. Por fim, revela que seu aniversário está chegando e pede que ela o comemore com ele, mas desta vez não como sua secretária. Ele quer que ela vá como sua namorada. Zena fica profundamente emocionada com a confissão. Lágrimas começam a escorrer por seu rosto enquanto seus sentimentos se tornam mais confusos do que nunca. Ela realmente ama Yang, mas tem medo de que ficar ao lado dela apenas lhe traga mais sofrimento. Ao vê-la chorar, Yang enxuga suas lágrimas gentilmente e faz de tudo para fazê-la sorrir novamente. Ele até começa a dançar com ela enquanto canta baixinho, transformando aquele instante em uma das lembranças mais felizes que já compartilharam. Quando a música termina, Yang se aproxima e tenta alimentá-la com algumas passas. Mas antes que o momento romântico continue, a garota rica aparece de repente e os flagra juntos. Ela imediatamente percebe que os dois estão em um relacionamento e ameaça denunciá-los ao diretor. A expressão de Yang escurece instantaneamente. Tomado pela raiva, ele pega uma faca e parece pronto para puni-la pessoalmente. Felizmente, Zena o impede rapidamente. Ela os pandeis, assustada com o que vê. A garota rica foge antes que algo pior aconteça. Depois disso, Yang e Zena passam algum tempo caminhando juntos pelo campus. Yang diz que estará esperando por ela em sua festa de aniversário porque pretende declarar seu amor publicamente diante de todos os estudantes. Zena não consegue evitar um sorriso ao ouvir isso. Ela promete que estará lá e então vai se preparar para a celebração. Infelizmente, antes que consiga chegar à festa, uma tragédia acontece. O valentão e o líder da gangue a sequestram. Etamente Polo. Ela a ir confusa e assustada, Zena exige saber por que estão fazendo aquilo. Eles explicam que não há lugar para o amor dentro da Universidade Infernal. Zena tenta desesperadamente escapar, mas não consegue se libertar. Então, por pura sorte, avista David por perto. Aliviada, ela grita por ajuda, acreditando que ele irá resgatá-la. Mas David faz algo que ela jamais esperava. Em vez de ajudá-la a fugir, ele se desculpa. Ele diz que tudo aquilo está sendo feito para o bem dela. Antes de partir, faz o líder da gangue prometer que ninguém irá machucá-la. Chocada e de coração partido, Zena o vê ir embora. O líder da gangue então a leva para o esconderijo do grupo. Ao chegarem, ele remove o pano de sua boca e começa a se explicar. Pede desculpas pelo sequestro e admite que não teve escolha. Então lhe diz algo que a deixa atônita. Você se apaixonou pela pessoa errada no lugar errado. Ele garante que não pretende machucá-la e promete libertá-la quando a festa de aniversário de Yang terminar. Confusa, Zena pergunta por que ele está tão determinado a impedi-la de comparecer. Finalmente, o líder revela a verdade. Se ela e Yang se tornarem oficialmente um casal, o diretor removerá Yang de sua posição. Sem Yang mantendo a ordem, o caos consumirá a universidade e inúmeros estudantes poderão perder a vida. Segundo ele, Yang é a única coisa que impede a Universidade Infernal de entrar em colapso total. E se você realmente o ama, diz ele, então precisa sacrificar sua própria felicidade e se afastar dele. Suas palavras atingem Zena como uma faca no coração. Lágrimas enchem seus olhos, enquanto ela luta para lidar com a escolha impossível diante dela. Por fim, ela decide que ele está certo. Com lágrimas nos olhos, promete que não comparecerá à festa de aniversário. O líder da gangue fica aliviado ao ouvir isso. Ele agradece, desamarra Zena e permite que ela vá embora. Até mesmo o valentão fica surpreso com o quanto ele confia nela. Mas o líder da gangue apenas sorri e revela que alguém estará observando Zena para garantir que ela cumpra sua promessa. Quando Zena finalmente retorna ao dormitório, está emocionalmente destruída. Sua amiga imediatamente a abraça, aliviada por vê-la em segurança. Ela pergunta onde Zena esteve durante todo aquele tempo,
mas Zena mantém o sequestro em segredo. Em vez disso, passa a noite inteira pensando em Yong e na dolorosa promessa que fez. Na manhã seguinte, ela chega à universidade apenas para encontrar a garota rica esperando por ela. Diante de todos, a garota acusa Zena de tentar fazer Young se apaixonar por ela. Ela até incentiva outros estudantes a atacá-la para que não possa comparecer à festa de aniversário. Mas as coisas estão diferentes agora. Zena fica diante deles com confiança, sem demonstrar medo algum. Ela lembra a todos que agora é a rainha da universidade e a secretária oficial de Young. Em seguida, avisa que qualquer pessoa que ousar tocá-la enfrentará uma punição severa. Os estudantes recuam imediatamente. Nenhum deles está disposto a enfrentar a ira de Young. Furiosa por ver seu plano fracassar, a garota rica não tem outra escolha senão ir embora. Naquela noite, a comemoração do aniversário de Young finalmente começa. Estudantes de toda a universidade se reúnem para o evento. Young espera ansiosamente por Zena no local exato onde combinaram se encontrar. Os minutos passam. Depois mais tempo passa. Lentamente, ele começa a perder as esperanças. Convence a si mesmo de que ela não virá. Então, de repente, Zena aparece usando um lindo vestido. Ela está absolutamente deslumbrante. No instante em que Young a vê, seu rosto se ilumina de felicidade. Ele corre até ela e diz o quanto ela está linda. Zena sorri tristemente, abraça-o com força e sussurra: "Feliz aniversário." Então ela diz as palavras que ele jamais esperava ouvir: "Sinto muito, mas precisamos terminar." Young fica paralisado de incredulidade. A princípio, pensa que ela está brincando, mas, ao ver as lágrimas em seus olhos, percebe que ela está falando sério. Zena diz que o ama, mas que eles não podem ficar juntos. Ela pede que ele a deixe partir. De coração partido, Young lhe dá uma última chance. "Bora", diz ele. "Dê 10 passos sem olhar para trás. Se conseguir fazer isso, eu a deixarei ir." Zena começa a caminhar. A cada passo, lágrimas escorrem por seu rosto. Memórias de tudo o que viveram juntos passam por sua mente. Todas as vezes em que Young a protegeu. Todas as vezes em que a fez sorrir. Cada momento em que ela se apaixonou ainda mais por ele. Quando chega ao 10º passo, Young agradece silenciosamente por todas as belas lembranças que compartilharam. Ele diz que espera que ela seja feliz porque, não importa o que aconteça, sempre a amará. Incapaz de suportar a dor por mais tempo, Zena desaba completamente. No dia seguinte, a diretora convoca uma reunião de emergência. Ela descobriu a verdade sobre o relacionamento entre Young e Zena. Furiosa, anuncia que Young será removido de seu cargo porque o presidente do conselho estudantil não tem permissão para desenvolver sentimentos por ninguém dentro da universidade. Mas, dessa vez, Zena se recusa a ficar em silêncio. Ela dá um passo à frente e começa a defender Young diante de todos. "Não existe nada entre nós", afirma com firmeza. "Ele é apenas o presidente do conselho estudantil." Zena insiste que não passa da secretária de Young. A diretora não parece convencida e suspeita imediatamente que ela está mentindo. No entanto, em vez de puni-los imediatamente, decide lhes dar uma última chance. Young é suspenso de sua posição por uma semana inteira, enquanto ela investiga se Zena está dizendo a verdade. Após o término da reunião, Zena sai do salão e se senta sozinha, incapaz de parar de chorar. Pouco depois, Young a encontra. Vê-la em lágrimas parte seu coração, e ele tenta confortá-la. Mas Zena está apavorada com a possibilidade de a diretora vê-los juntos e interpretar tudo da maneira errada. Mesmo que isso a machuque profundamente, ela pede que Young fique longe dela, porque estar ao seu lado só cria mais problemas. Young fica devastado com suas palavras, mas respeita sua decisão. Antes de partir, aproxima-se dela uma última vez para se despedir e diz que, não importa o que aconteça, se ela precisar dele algum dia, ele sempre estará ao seu lado. Zena se emociona com sua bondade, mas continua repetindo para si mesma que está fazendo tudo isso para protegê-lo. Mais tarde, ela vai à biblioteca da universidade e começa a procurar uma maneira de escapar da universidade infernal. Enquanto examina livros antigos, descobre um registro ancestral descrevendo um medicamento misterioso capaz de curar qualquer doença e até conceder imortalidade. O livro confirma que o remédio realmente existe e está escondido em algum lugar dentro do laboratório secreto. Determinada a impedir que alguém o utilize para fins malignos, Zena decide que precisa encontrar o laboratório antes que seja tarde demais. Mais tarde, ela encontra o investigador com quem vem trabalhando e conta tudo o que descobriu. Em vez de incentivá-la, ele a alerta para parar imediatamente,
pois a situação está se tornando perigosa demais. Depois que ele vai embora, Zena se sente completamente perdida e sem saber o que fazer. Pouco tempo depois, um de seus amigos se aproxima dela com uma confissão chocante. Ele revela que se juntou secretamente à organização dos estudantes mascarados. Zena fica horrorizada, pois sabe o quão perigoso esse grupo pode ser. Mas seu amigo explica que entrou na organização apenas para proteger todos e encontrar uma forma de escapar da universidade. Antes de partir, ele entrega uma faca a Zena e diz para que ela a mantenha consigo para se proteger quando a noite sangrenta começar. Zena agradece e aceita a arma. Naquela noite, ela retorna ao dormitório antes que o relógio marque 8 horas. Lá, encontra David sentado sozinho, bebendo. Ela se senta ao lado dele e finalmente faz a pergunta que a incomoda há dias. Vos, por que você não me salvou? David pede desculpas e explica que fez aquilo apenas para mantê-la longe de Young. Surpreendentemente, Zena compreende seus motivos e o perdoa. Os dois passam o restante da noite conversando antes de seguirem caminhos diferentes. Na manhã seguinte, Zena chega cedo à universidade. Ela se senta sozinha lendo o livro que encontrou na biblioteca, esperando descobrir mais pistas sobre o laboratório secreto. Exausta por tudo o que passou, acaba adormecendo sem perceber. Em seu sonho, Young aparece diante dela. De repente, a noite sangrenta começa e as gangues o separam. Zena chama desesperadamente por ele e tenta alcançá-lo. Mas por mais que corra, não consegue se aproximar. Assustada, ela desperta sobressaltada. Seu gato está sentado ao seu lado. Ele tentava acordá-la porque estava ficando tarde. Percebendo o perigo, Zena pega rapidamente a faca que recebeu do amigo e começa a voltar para o dormitório antes que a noite sangrenta tenha início. Mas, antes que consiga ir muito longe, o estudante mascarado aparece de repente atrás dela e a sequestra. Assustada, Zena exige saber o que ele quer. Em vez de responder diretamente, ele segura sua mão e diz: "Eu pensei que você fosse diferente, mas é tão covarde quanto todo mundo." Então ele remove a máscara e a critica por sacrificar seu amor e abandonar Young. Diz que Young precisa dela e que se afastar dele foi um erro. Zena fica completamente chocada com suas palavras. Quando finalmente abre os olhos novamente, o estudante mascarado já desapareceu. Confusa, ela continua caminhando de volta ao dormitório. No caminho, lembra-se dos primeiros dias dentro da Universidade Infernal. Lembra-se de quando David foi gravemente ferido durante a noite sangrenta e de como o estudante mascarado apareceu no último segundo para salvar sua vida. Essa lembrança a deixa ainda mais confusa. O estudante mascarado é realmente uma boa pessoa, ou está escondendo algo muito mais sombrio? Quando finalmente chega ao dormitório, percebe dois de seus amigos conversando juntos. Ambos ficam nervosos assim que a veem. Eles fingem que apenas se encontraram por acaso, mas Zena rapidamente percebe que estão namorando em segredo. Observá-los faz com que pense em Young mais uma vez, e ela começa a se arrepender da decisão de terminar com ele. Ela promete a si mesma que, na próxima vez que o encontrar, consertará tudo. No dia seguinte, sua amiga envia uma mensagem informando que a suspensão de Young termina naquele dia e que ele em breve retornará ao seu cargo. Zena não consegue esconder sua felicidade. Ela passa o dia inteiro olhando para o relógio, esperando ansiosamente para vê-lo novamente. Mais tarde, ela vai ao banheiro, onde a valentona se aproxima dela de repente. Com um sorriso cruel, a garota diz que Young já está saindo com outra pessoa. Zena se recusa a acreditar, mas, quando vai procurá-lo, encontra Young ao lado da garota rica. À distância, parece que os dois são próximos. Seu coração afunda imediatamente. Convencida de que Young seguiu em frente, ela se vira silenciosamente e vai embora com lágrimas nos olhos. No fim do dia, os estudantes se reúnem no escritório de Young para assinar documentos. Quando chega a vez de Zena, Young assina seus papéis sem sequer olhar para ela. Para piorar a situação, ela o vê brincando e conversando confortavelmente com a garota rica. O ciúme imediatamente toma conta de seu coração. Sentindo-se magoada, ela vai encontrar seus amigos, esperando esquecer tudo. Mas, antes que consiga relaxar, a voz da diretora ecoa pelos alto-falantes da universidade. Ela anuncia que todas as aulas foram canceladas. Zena sente imediatamente que algo está errado. A diretora reúne todos os estudantes e professores antes de subir ao palco. Então revela um segredo chocante. Durante anos, experimentos secretos foram realizados dentro da universidade. E agora esses experimentos estão muito próximos do sucesso. Segundo a diretora, eles estão prestes a criar um medicamento capaz de curar qualquer doença e tornar uma pessoa imortal. Toda a universidade fica em silêncio, chocada. A princípio, os estudantes pensam que a diretora está brincando, mas ela pede que cooperem com ela uma última vez. Ela promete que, se tudo ocorrer conforme o planejado,
eles finalmente poderão deixar a universidade em breve. Então, ela coloca uma máscara. De repente, um estranho gás sonífero começa a se espalhar por toda a área. Xena e seus amigos entram em pânico e tentam escapar, mas já é tarde demais. Um por um, todos perdem a consciência. Quando Xena acorda, percebe que está presa em uma sala cheia de estudantes do sexo feminino. Sua melhor amiga está aterrorizada, mas Xena rapidamente a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem e que irá protegê-la, aconteça o que acontecer. Poucos instantes depois, guardas entram na sala e arrastam uma das garotas para os experimentos. Xena tenta impedi-los imediatamente, mas não tem força suficiente para enfrentar tantos guardas. Enquanto a garota é levada embora, a amiga de Xena começa a chorar desesperadamente. Então ela revela um segredo chocante. Conta a Xena que, na verdade, foi a responsável por todos eles terem acabado na Universidade Infernal. Confusa, Xena pergunta o que ela quer dizer. Finalmente, sua amiga explica tudo. Há muito tempo, enquanto visitava a casa de Xena, entrou secretamente no quarto da irmã dela. Lá, encontrou evidências de que a irmã de Xena havia sido uma agente secreta. Enquanto procurava mais pistas, encontrou um mapa ligado à Universidade Infernal. Curiosa com aquele mistério, convenceu todos a fazerem uma viagem pela floresta para investigar o local pessoalmente. Xena fica completamente atônita. Todo o sofrimento que viveram começou por causa daquela decisão. Sua amiga abaixa a cabeça e pede desculpas em lágrimas. Mas em vez de ficar zangada, Xena a perdoa. Ela sabe que sua amiga jamais quis que aquilo acontecesse. Então faz uma promessa importante. Não importa o que aconteça, vou tirar todos nós desta universidade. Antes que possam continuar conversando, os guardas retornam. Desta vez, querem levar a amiga de Xena. Xena se recusa. Os guardas ficam furiosos e avançam contra ela. Infelizmente para eles, cometem um grande erro. Eles presumem que Xena é fraca. O que não percebem é que ela passou meses sobrevivendo dentro da Universidade Infernal. No instante em que a atacam, Xena reage. Usando tudo o que aprendeu, domina os guardas e os derrota um após o outro. Depois de derrubá-los, pega uma chave de um deles e rapidamente abre as portas das outras estudantes que estavam presas. Corram! Grita ela. As estudantes fogem imediatamente, mas Xena não vai com elas. Em vez disso, decide procurar seus outros amigos. Infelizmente, dezenas de guardas a cercam antes que consiga ir muito longe. Então, a diretora aparece de repente atrás dela e a atinge com uma arma de choque elétrico. Tudo fica escuro. Quando Xena abre os olhos novamente, descobre que está amarrada dentro do laboratório secreto. Diante dela estão a diretora e o médico. Mesmo naquela situação, Xena se recusa a demonstrar medo. Ericus, vocês podem fazer o que quiserem, diz ela com confiança. Young virá me salvar. Ela luta contra as amarras, mas não consegue se libertar. Então alguém inesperado entra no laboratório. É o belo estudante por quem uma de suas amigas tinha uma paixão. A princípio, Xena fica aliviada e acredita que ele poderá ajudá-la, mas a diretora sorri e revela a verdade. O garoto é, na verdade, seu filho. Xena fica sem palavras. A diretora ordena que o médico inicie os experimentos imediatamente. Sentindo-se culpado, o filho dela pede desculpas a Xena. Ele admite que mentiu para ela e manipulou sua confiança. Furiosa, Xena exige saber o motivo. O jovem abaixa a cabeça e explica que sentia inveja. Durante todo esse tempo, observou Xena e seus amigos apoiando uns aos outros, protegendo uns aos outros e permanecendo unidos diante de todas as dificuldades. Enquanto isso, ele não tinha ninguém, nenhum amigo, nenhuma família em quem pudesse confiar, ninguém além de sua mãe. Por causa dessa solidão, escolheu ajudá-la a executar seu plano. Xena sente repulsa ao ouvir essa explicação. Ela diz que a mãe dele é má e implora para que ele pare aquela loucura antes que mais estudantes inocentes morram. Mas a diretora apenas ri. Então finalmente revela seu verdadeiro objetivo. Quando Xena foi hospitalizada, o médico coletou secretamente uma amostra de seu sangue. Após analisá-la, descobriram que ela possui uma característica genética rara, diferente de qualquer outra pessoa da universidade. Segundo a diretora, o sangue de Xena é a última peça necessária para criar a fórmula da imortalidade. Durante anos, ela procurou o indivíduo perfeito, e agora finalmente o encontrou. Xena fica horrorizada. Inúmeros estudantes já perderam a vida por causa daqueles experimentos. Ainda assim, a diretora não demonstra qualquer arrependimento. Xena diz que não está com medo, porque Young virá para detê-la. Ela promete que, quando ele chegar, a diretora finalmente pagará por todos os crimes que cometeu. A diretora ignora suas ameaças. Em vez disso, ordena aos guardas que segurem Xena. O médico começa a retirar cada vez mais sangue de seu corpo. Xena grita de dor. Lentamente começa a perder as esperanças. Sua visão fica embaçada.
seu corpo enfraquece. E, por fim, ela perde a consciência. Enquanto isso, Yang desperta repentinamente e descobre que está amarrado a uma cadeira. Diante dele está o professor. A primeira coisa que Yang pergunta é sobre Zena. O professor imediatamente lhe conta a verdade. Zena foi levada para o laboratório secreto, e a diretora já iniciou os experimentos nela. O professor também revela que o plano que eles vinham preparando há muito tempo está quase concluído e que todos talvez finalmente tenham uma chance de escapar da Universidade Infernal. Mas Yang não se importa com nada disso. A única coisa com que se importa é Zena. Ele se recusa a deixá-la sofrer sozinha. Desesperado, exige que o libertem. Comovida por sua determinação, a professora finalmente cede. Ela o desamarra e revela secretamente a localização do laboratório. Antes que ele parta, avisa que inúmeros guardas estão protegendo o local. Yang agradece e faz uma promessa. Vou parar a diretora e fazê-la pagar por tudo o que fez. Sem perder mais um segundo, ele corre em direção ao laboratório. Enquanto isso, dentro do laboratório, a enfermeira já não consegue suportar ver Zena sofrendo. Ela implora ao médico que interrompa o experimento, mas ele se recusa, pois está apavorado com a diretora. Determinada a ajudar, a enfermeira ativa secretamente o alarme de emergência, esperando que alguém o ouça. A diretora percebe imediatamente o que ela fez e ordena que os guardas a prendam. Mas, exatamente naquele momento, Yang chega, e ele está completamente furioso. Os guardas avançam contra ele, esperando uma luta fácil. Eles não poderiam estar mais enganados. Yang avança sozinho e começa a derrubá-los um após o outro. Todo guarda que cruza seu caminho é imediatamente derrotado. O laboratório mergulha no caos enquanto Yang abre caminho em direção a Zena. Sua raiva explode à medida que luta pelos corredores. Um após o outro, os guardas são lançados para longe, completamente incapazes de detê-lo. Cada pessoa que se coloca em seu caminho é derrotada. Pouco depois, ele atravessa a última porta de segurança que leva ao laboratório secreto. A diretora observa, chocada, enquanto Yang derrota os guardas restantes. Até mesmo os lutadores treinados, encarregados de proteger o laboratório, não são páreo para ele. Percebendo que já não podem impedi-lo, a diretora e o médico entram em pânico e fogem. Yang corre imediatamente até Zena e a liberta das amarras. Lutando contra as lágrimas, pede desculpas por ter chegado tarde. Quando Zena recupera lentamente a consciência e o vê diante dela, um enorme alívio toma conta de seu rosto. Ela o abraça com força e sussurra: "Eu sabia que você viria me salvar." Depois de ajudá-la a se levantar, Yang lhe entrega uma arma para que possa se proteger. Juntos, eles decidem encontrar seus amigos e escapar antes que mais guardas apareçam. Porém, no instante em que saem do laboratório, encontram-se cercados por 6 executores mascarados. Sem hesitar, Zena e Yang ficam lado a lado. Ambos estão feridos e exaustos, mas nenhum deles está disposto a se render. Os guardas mascarados atacam, e uma batalha feroz começa. Yang luta com tudo o que ainda lhe resta, enquanto Zena o apoia. Juntos, conseguem derrotar todos os adversários que surgem em seu caminho. Quando a luta termina, Yang puxa Zena para seus braços e a tranquiliza, dizendo que ela está segura. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, ela sente um pouco de conforto. Os dois deixam o laboratório para trás e seguem em direção à saída da universidade. Enquanto isso, os estudantes que haviam escapado anteriormente finalmente chegam à floresta que cerca a universidade. Alguns argumentam que deveriam fugir imediatamente e salvar a si mesmos. Afinal, a diretora quer apenas Zena, mas a amiga de Zena fica furiosa. Ela dá um tapa em um dos estudantes e lembra a todos que Zena arriscou a própria vida para salvá-los. Ela se recusa a abandonar a pessoa que os protegeu quando ninguém mais o fez. Até mesmo a garota rica, que antes odiava Zena, finalmente sente vergonha de si mesma. Zena salvou sua vida e nunca revelou a verdade sobre o que aconteceu entre elas. Pela primeira vez, ela defende Zena e exige que todos voltem para ajudá-la. Suas palavras inspiram os outros. Os estudantes se lembram de todas as vezes em que Zena os ajudou, protegeu e se sacrificou por eles. Um por um, decidem retornar à universidade e lutar juntos. Ao mesmo tempo, Yang começa a perder as forças. Seus ferimentos são graves e o sangue continua escorrendo de sua perna. Ele pede que Zena o deixe para trás e fuja enquanto ainda pode, mas Zena se recusa. Olhando diretamente em seus olhos, ela finalmente confessa a verdade. "Eu te amo." Yang fica sem palavras. Zena diz que jamais o abandonará, aconteça o que acontecer. Ao ouvir essas palavras, ele encontra forças para continuar. Sorrindo apesar da dor, ele a abraça com força. Apoiando o corpo ferido de Yang, Zena o ajuda a caminhar em direção à liberdade. Quando parece que finalmente conseguirão escapar,
a diretora surge de repente diante deles segurando uma arma. Tudo para. A diretora aponta a arma diretamente para Young e ordena que Zena se renda. Se ela se recusar, Young morrerá. Zena está pronta para se entregar, mas Young se coloca à sua frente. Ele declara que sacrificaria a própria vida para protegê-la. Então pede, feche os olhos e confie em mim. Apesar dos ferimentos, Young se lança contra os guardas. Ele luta suportando uma dor insuportável, recusando-se a desistir. Porém, a diretora dispara. A bala atravessa seu ombro. Young cai no chão. A diretora se aproxima, preparada para acabar com tudo de uma vez por todas. Mas então seu próprio filho intervém de repente. David. Consumido pela culpa por tudo o que aconteceu, ele se coloca entre sua mãe e Young. Implora para que ela pare antes que seja tarde demais. A diretora se recusa. Sem hesitar, aponta a arma para ele também. Zena observa horrorizada enquanto ele cai no chão. Friamente, a diretora afirma que, quando aperfeiçoar a fórmula da imortalidade, poderá simplesmente trazê-lo de volta. Nesse momento, Zena percebe que a diretora perdeu completamente a sanidade. Lutando contra o medo, ela própria ataca os guardas. Ela resiste desesperadamente, mas há inimigos demais ao redor. Mais uma vez, a diretora ameaça tirar a vida de Young. Esmagada pelo desespero, Zena se ajoelha ao lado dele e se prepara para permanecer com ele até o fim. Então, alguém inesperado finalmente aparece. O estudante mascarado, o misterioso lutador que surgiu repetidamente ao longo de sua jornada, finalmente dá um passo à frente. A diretora fica chocada. Ela exige saber quem ele realmente é. Lentamente, ele remove a máscara e todos ficam paralisados. O estudante mascarado é revelado como o antigo presidente do conselho estudantil, a mesma pessoa que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Um flashback revela a verdade. Era um Upion do Burniuk. Tempo, ele tentou escapar da universidade com a garota que amava. Infelizmente, ela foi gravemente ferida durante a fuga e morreu segurando sua mão. Depois disso, um dos assistentes da diretora atirou nele e o abandonou na floresta, acreditando que estivesse morto. Mas ele sobreviveu. A bala destruiu um de seus olhos, obrigando-o a esconder sua identidade atrás de uma máscara. Desde então, permaneceu secretamente próximo à universidade, esperando pela oportunidade perfeita para se vingar. A diretora não consegue acreditar no que está vendo. Ela tinha certeza de que ele estava morto. Desesperada, ordena aos guardas que o capturem. O ex-presidente apenas sorri. Então lança uma faca e derruba instantaneamente um dos guardas. Mas essa não é a maior surpresa. Ele não está sozinho. Momentos depois, centenas de estudantes aparecem atrás dele. Todos os alunos que haviam escapado retornaram. Pela primeira vez na história da Universidade Infernal, os estudantes se unem. As gangues, os lutadores, os estudantes comuns e até antigos inimigos ficam lado a lado contra a diretora. Uma batalha gigantesca explode por todo o campus. Durante o caos, David percebe vários guardas tentando capturar Zena novamente. Sem pensar duas vezes, corre para protegê-la. Enquanto afasta os guardas, Zena olha para ele com alívio. Não importa quantas discussões ou sofrimentos tenham enfrentado, David continua disposto a arriscar tudo para mantê-la segura. David corre até Zena e a envolve em um forte abraço. Depois de tudo o que passaram, ambos ficam aliviados ao ver que o outro está vivo. Por um breve momento, parece que o pesadelo finalmente acabou. Mas o perigo está longe de terminar. Aterrorizada com a possibilidade de perder o controle da situação, a diretora ordena que os guardas restantes usem suas armas. Tiros ecoam por todo o campo de batalha. Uma das balas é disparada diretamente contra a valentona. Mas, no último segundo, o líder da gangue se joga na frente dela e recebe o tiro. Ele cai no chão. A valentona fica congelada de choque. Pela primeira vez, toda a sua raiva desaparece. Ela corre até ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pensando que ele está morrendo, finalmente confessa que o ama. Momentos depois, ele abre os olhos e revela que a bala atingiu apenas seu ombro. A valentona imediatamente começa a chorar de alívio, enquanto todos ao redor observam surpresos. Enquanto isso, os estudantes finalmente conseguem capturar a diretora antes que ela fuja. Eles a arrastam para fora de seu veículo e a cercam por todos os lados. Zena reencontra todos os seus amigos e os abraça com força. Ela não consegue parar de sorrir ao perceber que finalmente estão seguros. No entanto, sua felicidade desaparece rapidamente quando nota que Young continua gravemente ferido e perdendo muito sangue. Determinada a ajudá-lo,
ela o apoia. Enquanto caminham pela floresta, todos acreditam que o pesadelo finalmente terminou. Então algo inesperado acontece. Um grupo misterioso usando máscaras douradas surge de repente e o cerca. Antes que alguém consiga reagir, vários estudantes são capturados. Descobre-se que essas figuras mascaradas trabalharam secretamente com a diretora durante todo esse tempo. Quando a situação parece sem esperança, alguém aparece para salvá-los, a irmã mais velha de Zena. Os estudantes ficam chocados. Durante anos, ninguém soube onde ela estava nem o que fazia. Agora, a verdade finalmente é revelada. Ela atuava como agente secreta e investigava a Universidade Infernal nas sombras o tempo todo. Rapidamente, ela começa a lutar contra os inimigos mascarados e ganha vantagem. Mas um deles se aproxima sorrateiramente por trás dela e aponta uma arma. Young percebe o perigo imediatamente. Sem pensar, ele se joga na frente dela. O disparo atinge. Desta vez, o ferimento é devastador. Young cai no chão. O mundo de Zena desmorona completamente. Ela se ajoelha ao lado dele, tentando desesperadamente mantê-lo acordado. Mesmo sofrendo, Young olha para ela uma última vez. Ele agradece por ela ter entrado em sua vida. Então diz baixinho: "Eu te amo." Momentos depois, perde a consciência. Acreditando que ele morreu, Zena entra em completo desespero. Enquanto chora sobre ele, o médico que antes realizou experimentos nela aparece de repente. Após examiná-lo, revela que Young ainda está vivo, mas seu estado é crítico. Se não agirem imediatamente, ele morrerá. Existe apenas uma chance de salvá-lo. Sem hesitar, Zena oferece seu próprio sangue. O médico os leva de volta ao laboratório e trabalha durante toda a noite. Hora após hora, Zena dá tudo de si para manter Young vivo. O processo a deixa completamente esgotada. Ela fica cada vez mais fraca, mas se recusa a parar. Enquanto observa Young inconsciente ao seu lado, lembra-se de todos os momentos que compartilharam. Das vezes em que ele a protegeu, das vezes em que a confortou, e de quando permaneceu ao seu lado quando ninguém mais permaneceu. Por fim, o cansaço a vence e ela desmaia. 3 meses se passam. O pesadelo da Universidade Infernal finalmente chega ao fim. Todos os estudantes recuperam sua liberdade. A própria universidade é transformada. Deixa de ser uma prisão e volta a ser uma universidade normal. Quando chega o dia da formatura, os estudantes se reúnem usando suas becas. Zena e seus amigos estão orgulhosamente entre eles. Todos comemoram por terem sobrevivido ao impossível. Zena é convidada ao palco para fazer um discurso. Diante de toda a universidade, ela agradece aos estudantes que lutaram ao seu lado e ajudaram a libertar a instituição do controle da diretora. Suas palavras emocionam a todos. A multidão explode em aplausos. Então, justamente quando termina de falar, alguém inesperado aparece. Young, completamente saudável novamente. Toda a universidade explode de alegria. Young sobe ao palco e agradece publicamente a Zena por ter salvado sua vida. Então, diante de todos, declara seu amor por ela mais uma vez. Os estudantes comemoram ainda mais alto. Pela primeira vez, ninguém sente medo. Todos celebram juntos. Os chapéus de formatura voam pelos ares enquanto os estudantes riem, sorriem e aproveitam a liberdade que conquistaram com tanto esforço. Mais tarde naquele dia, todos se despedem e deixam a universidade para trás. Young se oferece para levar Zena para casa, enquanto seguem por uma estrada tranquila. Ele para o carro de repente. Confusa, Zena pergunta o que está acontecendo. Então ela vê uma linda surpresa preparada especialmente para ela. Young se posiciona atrás dela e a abraça. Olhando em seus olhos, diz que a ama. Mas desta vez não está falando sobre namoro. Ele quer se casar com ela. Tomada pela felicidade, Zena responde imediatamente. Sim, Young sorri e a abraça enquanto os dois começam a sonhar com o futuro que terão juntos. Um futuro cheio de paz, felicidade e liberdade após escaparem dos horrores da Universidade Infernal. Pouco depois, Young vai até o carro para pegar um buquê de flores. Mas ao abrir o porta-malas, sua expressão muda repentinamente. Lá dentro há uma mensagem misteriosa. Alguém o estava observando. Alguém sabe exatamente onde ele está. Young percebe que a história talvez ainda não tenha terminado. Guardando o bilhete silenciosamente, ele olha para Zena e decide não contar nada a ela. Em vez disso, promete a si mesmo que continuará protegendo-a, não importa o que aconteça, porque, em algum lugar nas sombras, uma nova ameaça pode já estar esperando, e é aí que a jornada de Hell University chega ao fim. O que começou como uma simples viagem pela floresta transformou-se em um pesadelo que ninguém poderia imaginar. Amizades foram colocadas à prova, segredos foram revelados, vidas foram mudadas para sempre, e inúmeros sacrifícios foram feitos ao longo do caminho. Mas agora quero saber sua opinião. Quem você acha que foi o verdadeiro herói de Hell University? Zena, que nunca desistiu mesmo quando todos perderam a esperança, ou Young, que arriscou sua vida repetidamente para proteger as pessoas que amava?